Em Manhattan, já é depois da meia-noite. Um cliente acabou de pagar $1.000 por um bife coberto de ouro na cozinha. 4 garçons percebem que estão sendo roubados em milhares de dólares. No dia seguinte, eles são demitidos. Não foi por erro profissional ou cliente insatisfeito, mas por perguntarem: onde está o nosso dinheiro? Esse restaurante não é qualquer um, é o Nusret, o templo do show do bife, onde as celebridades vão para se exibir. Lá, um jantar pode custar o preço de um aluguel, e onde um simples gesto com sal transformou um açougueiro desconhecido em um fenômeno mundial. Todos vocês conhecem o nome dele: Salt Bae, os vídeos virais, os óculos, o gesto de jogar sal, o sorriso marcante. O que pouca gente sabe, no entanto, é o que acontece quando as câmeras se apagam. Porque além das chamas, do ouro comestível e dos milhões de visualizações, há uma história mais sombria, oculta. Olá, equipe Mentalidade Empreendedora. Espero que estejam bem. Hoje, vamos analisar como um aprendiz de açougueiro, sem nenhum diploma, construiu um império mundial. E por que esse mesmo império desmoronou em questão de instantes. E acredite, o que verá não é só uma história de restaurante, mas uma lição dura sobre poder, imagem e o que ocorre quando isso se volta contra você. Estamos no início dos anos 90, em algum lugar, em um açougue de Istambul, um adolescente de 13 anos, Nusret Gökçe, abandonou a escola muito cedo, não por escolha, mas por necessidade. Seu pai é mineiro. Sua família vive modestamente em uma cidade industrial perto de Istambul. Então, ele começa a trabalhar em um açougue como aprendiz. Ele trabalha 7 dias por semana, 18 horas por dia, recebe um salário miserável, mas nunca reclama. Durante 14 anos, ele aprende cada corte, cada músculo e todas as técnicas possíveis. E aos 25 anos, ele se torna o açougueiro principal da rede onde trabalha. Mas Nusret quer mais, ele tem fome desse sucesso. Em 2007, ele reúne todas as suas economias. Ele não fala uma palavra de inglês, não tem nenhum contato, nenhum plano preciso, e mesmo assim, ele vai para a Argentina. Por que esse país? Porque lá, a carne é sagrada. É o país das parilhas, dos asados, onde a carne não é simplesmente um prato, mas uma verdadeira religião. Ele trabalha de graça em fazendas, açougues familiares, ele observa, anota, aprende sobre o envelhecimento da carne, o cozimento no carvão e todos os rituais da preparação. Depois parte para os Estados Unidos. Lá, ele descobre outra coisa: o luxo, o espetáculo, a apresentação, o show ao estilo americano. Como transformar uma refeição em um evento. Aos 27 anos, ele volta para Istambul com uma visão clara. Ele não quer simplesmente trabalhar com carne, mas criar algo completamente diferente. Ele então abre seu primeiro restaurante, Nusret. O conceito é simples, mas muito eficaz. Carne de qualidade, um serviço impecável e, acima de tudo, um verdadeiro show. Cada serviço se torna um espetáculo e muito rapidamente isso pega. As filas começam a aparecer. Os clientes voltam e Nusret vai se tornando, pouco a pouco, um endereço indispensável em Istambul. Em 2012, um investidor vê o potencial. Dogs Holding, um dos maiores conglomerados turcos, adquire 49% das ações do restaurante de Nusret. A expansão começa então no Oriente Médio, Dubai, Abu Dhabi, Doha. Mas ainda falta alguma coisa. E em janeiro de 2017, um simples vídeo de 36 segundos publicado no Instagram vai mudar tudo. Nusret é visto cortando um bife com precisão. E ao final desse gesto, o sal desliza pelo antebraço dele e cai em cascata sobre a carne. Em 48 horas, o vídeo explode com milhões de visualizações. A hashtag SaltBae invade o Twitter, Instagram e TikTok. Bruno Mars compartilha, Leonardo DiCaprio também compartilha. Atletas reproduzem o gesto para comemorar seus gols. Nusret Gökçe se torna Salt Bae e entende imediatamente o que acabou de acontecer. Ele não vende mais carne, ele vende uma experiência. E aí, o que faltava para ele, acontece: a expansão mundial. A cada inauguração é o mesmo padrão: filas e celebridades. Astronômico, um bife coberto de ouro por $1.000. O restaurante de Londres gera 7 milhões de libras em 4 meses. O de Dubai recebe mais de 1.000 clientes em algumas noites. Em 2019, Salt Bae já possui 22 restaurantes ao redor do mundo.
Sua fortuna é estimada em 80 milhões de dólares. Em poucos anos, ele passou de aprendiz de açougueiro a empresário à frente de um império mundial. Mas, acima de tudo, ele entendeu algo antes de todo mundo. Na era do Instagram, as pessoas pagam não só para comer, mas para viver e exibir a experiência. E aí, ele vai construir uma imagem, um gênio do marketing, muito mais do que um simples chefe. O problema dos impérios construídos sobre a imagem é que quando ela se quebra, tudo desmorona. O restaurante Nusret está cheio, terno impecável, celebridade discreta, celular já levantado antes da primeira mordida. Aqui, não se vem para comer, se vem para ser visto, e isso custa caro. Um jantar para dois frequentemente passa dos $1.500. E para a experiência máxima, tem esse prato que virou viral. Um bife coberto de ouro, anunciado por até $1.000. Não pela carne, mas pelo que isso representa. Luxo, status, a história que vamos poder postar na internet. Na sala, os garçons executam a coreografia. Eles sabem quando entrar, quando as chamas sobem, quando os clientes aplaudem, toda noite. As gorjetas se acumulam. E justamente em um dia em que recebem o pagamento semanal, 4 garçons começam a fazer as contas. Um bife de $1.000, cerca de 15%, de gorjeta, isso dá $150 por mesa, multiplicado por um salão cheio, e os valores estimados não correspondem em nada ao que eles recebem. Então, eles fazem uma pergunta simples à gerência: quantas gorjetas foram arrecadadas esta semana? Silêncio. Eles pedem detalhes, a divisão, os números, mostram para eles um documento no topo, com uma única palavra: confidencial. O problema é que nos Estados Unidos, os funcionários normalmente têm o direito de acessar as informações sobre as gorjetas que recebem. A partir daí, eles decidem investigar mais a fundo. Eles verificam os números, cruzam as informações, refazem os cálculos várias vezes e, segundo eles, alguns valores não batem. No dia seguinte, tudo acontece muito rápido. Eles são chamados e, em poucos minutos, acabou. Vocês estão demitidos. Os funcionários vão afirmar mais tarde que essa demissão está ligada às perguntas deles sobre as gorjetas. Já a direção vai mencionar outros motivos. Mas uma coisa é certa: a partir desse momento, o caso não será mais resolvido internamente. Os 4 homens não param por aí. Eles entram com uma queixa. Enquanto isso, online, nada muda. Salt Bae continua publicando o gesto, os óculos, o sorriso e, principalmente, os milhões de visualizações. Mas fora das câmeras, outra engrenagem começa a funcionar. Advogados, processos, negociações, e à medida que a data da audiência se aproxima, a pressão aumenta. Finalmente, na véspera do julgamento, um acordo é assinado. O valor: $230 mil, uma quantia paga aos 4 ex-funcionários para resolver o caso amigavelmente. Sem julgamento público e, principalmente, sem reconhecimento oficial de culpa, o caso desaparece dos tribunais, mas não da memória das pessoas. E isso é só o começo, porque em 2022, a história se repete. Desta vez, é no restaurante Nusret de Miami Beach. 24 trabalhadores entram com uma queixa, mesma acusação. O serviço automático de 18%, que é adicionado a cada conta, não é redistribuído corretamente. O processo acaba sendo rejeitado, pois, segundo o tribunal, as provas não são suficientes para avançar. Mas apesar da decisão, os depoimentos continuam. Um ex-barman do restaurante de Mykonos compara Salt Bae a um ditador. Outro funcionário conta: trabalhar no Nusret é como participar dos jogos vorazes. Você nunca sabe se vai ser demitido antes do fim do turno. E como você já entendeu, Nusret não é apenas um restaurante. É uma máquina de extrair dinheiro dos clientes, mas também extrair dinheiro daqueles que fazem a máquina funcionar. Estamos em 18 de dezembro de 2022 no Catar, para a final da Copa do Mundo. A Argentina acabou de vencer. Messi está em lágrimas. Os jogadores estão passando o troféu de mão em mão, um momento histórico. Enfim, para a Argentina, não para mim, mas isso é outra história. E de repente, quem aparece? Salt Bae, bem no meio do campo. Ele se infiltra entre os jogadores, dribla a segurança, se aproxima de Messi e agarra o braço dele. Ele insiste, puxa levemente para chamar a atenção. E finalmente, Messi
para. Ele posa para a foto, mas no rosto dele dá para ver que ele se pergunta o que esse senhor está fazendo ali. Depois, Salt Bae pega a taça, beija e levanta ela. O problema é que só os vencedores e os oficiais da FIFA têm o direito de tocar nesse troféu. O vídeo rodou o mundo em poucas horas. As reações são imediatas, as pessoas falam de um momento constrangedor, alguns vão ainda mais longe e falam de uma cena patética. Depois, em janeiro de 2023, a punição é anunciada. Salt Bae está oficialmente banido da final da Copa, que acontece nos Estados Unidos. Do rei do bife, a persona non grata. E os números aparecem. No mesmo ano, o restaurante de Londres faz 11,6 milhões de euros em faturamento, mas registra 6,38 milhões de euros em prejuízo. Nos Estados Unidos, é igual. A queda é brutal. Em 2019, ele possui 7 restaurantes e em 2025 restam apenas 2. Os fechamentos se sucedem: Nova York, Boston, Dallas, Las Vegas, Beverly Hills, cidades emblemáticas que hoje estão todas fechadas para limitar os prejuízos. Eles tentam uma mudança impensável alguns meses antes. Um menu por 39 libras, um contraste brutal com a época em que nada, absolutamente nada, custava menos de 3 dígitos nesses restaurantes. Por trás dessa mudança, os números falam. Essas reservas de dinheiro vão despencar em um ano de 9,40 milhões para 2,67, o que representa uma queda de 70% em apenas 12 meses. A imagem de Salt Bae está quebrada e o império construído sobre ela está desmoronando. As pessoas iam lá para aparecer, tirar foto para o Instagram e pelo status, mas quando está com ele, vira motivo de constrangimento. Tudo muda. Por que pagar $1.000 se não há prestígio por trás? Porque no fundo, a carne nunca foi o argumento, e sem prestígio, as críticas tomam conta. Batatas fritas congeladas, ketchup Heinz, vinho, às vezes considerado indigno dos preços cobrados. O show por si só já não é suficiente. Hoje, Salt Bae ainda tem 53 milhões de seguidores, mas restaurantes que fecham e prejuízos que aumentam. Porque ele esqueceu uma regra simples. É possível construir um negócio baseado na ilusão, mas não dá para mantê-la para sempre. Cedo ou tarde, as pessoas veem o que realmente está no prato e, justamente, alguns entenderam isso ao oferecer o máximo de comida pelo menor preço possível. Foi assim que o French Tacos desbancou o McDonald's entre os jovens, mesmo enfrentando novos desafios e escândalos, como mostrado no vídeo.